O polêmico iceberg de Crash Bandicoot. Se você não sabe que tipo de vídeo é esse, relaxa que é bem simples e bem interessante, tá? Basicamente é um vídeo onde é mostrado coisas obscuras, assuntos poucos conhecidos e coisas do tipo de um determinado assunto. E por que um iceberg? Bom, é simples. Um iceberg visto de fora, ele parece algo bem pequeno. Porém, embaixo da água existe um corpo enorme que muita gente não faz ideia que ele existe. Esse é o conceito de vídeos de iceberg. A ponta contém assuntos conhecidos pela maioria, porém conforme você vai abaixando, vai vindo coisas mais obscuras e mais raras. Portanto, se você é um fã de Crash, já deixa o like porque você vai sair desse vídeo com muita informação rara e interessante sobre essa franquia maravilhosa. Bom, então antes de começar aqui o vídeo, eu só peço que você se inscreva aqui no canal e deixe o like porque isso me ajuda bastante, ok? E agora que você entender qual que é o conceito de iceberg, ou seja, ele vai começando de uma coisa mais leve e vai indo mais profundo, fica até o final, porque assim você não perde nenhuma informação, até porque as informações mais raras e interessantes sempre estão na última camada. Então, sem mais enrolação, se inscreve, deixa o like e bora pro vídeo. Esse iceberg contém 5 camadas, e elas são segredos conhecidos, o lado escondido, mineração indesejada, referências sexuais e obscuridades. Então fica até o final, pois a última camada é de explodir cabeças. Camada 1. Segredos conhecidos. A camada 1 geralmente contém segredos conhecidos pelos fãs, e muitos sabem sobre o que se trata. Mas é sempre bom começar, digamos, com algo mais leve e conhecido. O glitch no Tiny do Crash 3. No primeiro chefe do Crash 3, Tiny Tiger, é possível vencer os leões só de ficar no canto esquerdo correndo para frente. Dá um bug no jogo e o leão não te ataca. Esse glitch ficou tão conhecido que quando fizeram um remaster / remake do jogo no N. Trilogy, se você fizer essa mesma tática, a plateia ataca queijo em você, fazendo uma piada com cheese, que é uma gíria em inglês de quebrar o jogo desse jeito. Demos do Spyro 1 no PS1. Já é de grande conhecimento do público que Crash e Spyro foram a dupla mais conhecida durante a época do PlayStation 1. Mesmo sendo de empresas diferentes e nunca tenha tido algo oficial entre eles naquela época, eles sempre se divulgavam nos jogos um do outro. Não é à toa que no Crash 3, se você utilizasse o código correto, conseguia jogar uma demo do Spyro 1. No Crash Bash também é assim, e por assim por diante. Se você acha que isso só rolou na época do PS1, está bem enganado. Pois no Crash Twin Insanity, alguns anos depois, o Spyro aparece por alguns segundos, e até mesmo atualmente, como no N. Trilogy, onde o código para jogar a demo do Spyro funciona no Crash 3 e te leva para um trailer do Spyro Reignited Trilogy. No Crash Team Racing Nitro Fuel também, onde o Spyro tem um GP próprio dele e é jogável. E assim, por último, no Crash 4, onde o Spyro também aparece diversas vezes durante o jogo. Mais que 99 vidas no Crash 1. Se você já jogou o Crash, você sabe que o limite de vidas sempre é 99. Mesmo se você pegar a vida novamente, ele não sobe esse número. Porém, existe um glitch onde você pode aumentar esse limite de vida. Isso pode ser feito tanto na versão de PlayStation 1 como no N. Trilogy. Para isso, basta ir na fase Castle Machinery, quando estiver com 99 vidas, e a joia verde, porque você vai precisar dela. Você vai encontrar esse monte de vida, basta ir reto sem parar e quando coletar a última, pausar o jogo e sair para o mapa. Quando você chegar no mapa, entre em qualquer fase que você quiser, e você vai ter muito mais que 99 vidas. E você pode repetir o processo que não terá problema nenhum e vai somando as vidas cada vez mais. Glitch no menu do CTR. Crash Team Racing de PlayStation 1 é considerado por muitos um dos melhores jogos de corrida já feitos. Chupa Mario Kart. E é claro que toda obra-prima não é perfeita. Na versão europeia do jogo, você tem uma tela de seleção de idiomas. Lá você escolhe qualquer que inicie o jogo. Porém, se você apertar o botão de retornar, ou seja, o triângulo, ao invés dele selecionar o idioma, o jogo inteiro vai ficar louco, pois você não escolheu nenhum idioma para ele. Os textos não aparecem, os personagens não têm fala e fica tudo bugado. Finais secretos dos jogos. Embora você finalize os jogos de Crash ao chegar no último boss, esse nem sempre é o final verdadeiro. O final canônico, ou seja, o que faz parte da história, é sempre o que aparece quando você completa o jogo inteiro. Como por exemplo no Crash 3, onde você derrota o Cortex, porém ele diz que ainda tem as relíquias de tempo.
Depois que você coletar tudo o que falta no jogo, você precisa novamente derrotar ele, e aí sim o final verdadeiro é tocado, onde ele é sugado junto com o End Trophy e o Ka-Oka para uma dimensão alternativa e viram bebês. Inclusive, esse é o começo do Crash 4, provando que o final canônico é de fato o final que é mostrado ao coletar tudo. A Aku Aku fala só no terceiro jogo. A máscara de Crash, embora todos chamem ela de Burgudá ou sei lá o que, o nome real dele é Aku Aku. Muitos alegam que a máscara começou a falar somente no terceiro jogo. E isso realmente parece ser verdade, pois na cutscene inicial do terceiro jogo, a gente já vê a máscara conversando com eles. Porém, aquele famoso som... Pois é, esse som aí não é o Crash que fala, é o Aku Aku que fala. Então essa é uma teoria que até hoje as pessoas discutem muito sobre quando que ele realmente falou de verdade. No primeiro jogo, quando a gente pega a máscara, ou no terceiro, quando aparece a cutscene. Comentem embaixo o que vocês acham. Storm Ascent no PS1. A fase Storm Ascent é a mais difícil do Crash N. Trilogy. Porém, essa fase, embora tenha vindo de uma DLC no jogo, ela não é nova. Ela é uma fase que originalmente estaria no Crash 1 de PlayStation 1, porém eles descartaram por ela ser muito difícil. A única coisa nova nela, realmente, é o bônus, pois na versão de PlayStation 1, que dá para ser acessada por meio de códigos ainda, ela não existe bônus. Ou seja, aquele bônus que a gente joga, ele foi criado pela Vicarious Visions, que foi a desenvolvedora do Crash N. Trilogy. Fake Crash. O Fake Crash é um personagem bem conhecido da franquia, aparecendo em vários jogos. Porém, a origem dele foi bem diferente, na real. Ele surgiu pois lá no Japão, uma das fábricas que fazia o Crash de pelúcia acabou produzindo um Crash defeituoso. Isso chegou aos ouvidos da Naughty Dog, que rapidamente inseriu o personagem no Crash 3 como referência. Ao terminar o jogo com tudo coletado e pegar o final verdadeiro, você pode voltar em algumas fases específicas e observar o Fake Crash lá dançando sem nenhum motivo. Camada 2. O lado escondido. Na camada 2, a situação começa a se aprofundar mais, com informações pouco conhecidas. Hora de olhar o lado escondido de Crash Bandicoot, cachorro não usado no Crash 1. Crash 1 de PlayStation 1 teve muitas coisas cortadas, desde fases até inimigos. E um desses inimigos, nunca vistos na vida, é um cachorro. Sim, o pessoal que vai atrás de arquivos dos jogos acharam um personagem de um cachorro onde o modelo 3D estava até pronto, porém nunca utilizado. Dizem que ele seria um inimigo de uma das fases cortadas, mas não tem nada que indique onde colocar ele no jogo de fato. Penguin Way 1. No Crash Team Racing de PlayStation 1 tem um personagem secreto que ele somente é liberado por códigos, chamado Penta Pinguim. Na versão americana do jogo ele é um personagem médio, porém na versão europeia ele tem todos os status no máximo e ele é o competidor mais rápido e o melhor para se jogar. Porém existe uma coisa em comum nas duas versões, esse som aí ó. Penguin Yay 1? Penguin Yay 2? Pois é, os desenvolvedores esqueceram de programar uma voz para ele e isso que você ouviu é basicamente um dos programadores falando. Isso se chama placeholder. É comum às vezes preencher algo com qualquer coisa para testes e depois que tudo estiver pronto você colocar o que realmente deveria estar lá. No caso, testaram o áudio do pinguim na corrida, porém eles acabaram esquecendo de colocar o real áudio dele. Tawna em Prince Stripe. Prince Stripe é um dos vilões de Crash e apareceu pela primeira vez no Crash 1. Tawna, por sua vez, era até então sua namorada do Crash no caso. Porém, Tawna foi cortada do primeiro jogo, só que eu vou falar isso aí mais pra frente na camada 4. Em uma HQ do Crash, foi confirmado que Tawna trocou ele por Prince Stripe e se envolveu com ele, dando a desculpa para não aparecer nas sequências Crash 2 e Crash 3. Future Tense veio de uma fase do Crash 1. Future Tense foi a última fase feita para o Crash N. Trilogy. A Vicarious Visions, que é a desenvolvedora do remaster/remake da primeira trilogia do Crash, acabou criando uma fase nova sem motivo nenhum para o Crash 3, chamada Future Tense. A fase se passa naquele mesmo ambiente de cidade futurista que já existia no Crash 3. Porém, ao jogar a fase lá pra frente, existem alguns conceitos que foram adicionados direto de uma das fases cortadas do Crash 1. Bem interessante ver que a equipe pesquisou a fundo os primeiros jogos, mantendo uma referência que só quem sabia do assunto iria pegar de primeira. Caixas POW. TNTs e nitros são caixas conhecidas por serem explosivas e nos matar. Porém, e se eu te disser que existe uma outra caixa explosiva no Crash extremamente inofensiva? Sim, as caixas POW.
E elas fazem exatamente o que está escrito nelas. Pou! Elas explodem. Mas a diferença é que elas não matam o Crash, elas só explodem as caixas que estão em volta dela. Aí agora você deve se perguntar, tá, então para que adicionar uma caixa que explode, sendo que a única utilidade dela é explodir as outras caixas e não o personagem? Exatamente, e é exatamente por isso que eles removeram ela, porque ela era totalmente inútil. William P. William P, ou William P em inglês, é o desenvolvedor que ficou bastante conhecido na comunidade do Crash depois do jogo Crash Team Racing Nitro Fueled. No jogo você tem um desafio de bater o tempo recorde dos desenvolvedores, e o William P é o mais difícil de todos, sendo considerado como o desafio máximo em competições e até mesmo rendeu vários vídeos no YouTube de pessoas batendo o tempo dele. O cara é bom mesmo. Willy the Wombat. Inicialmente, o Crash teria o nome de Willy e seria um Wombat, um animal que seria baseado. Mas acabaram alterando depois para o que conhecemos hoje como Crash sendo o nome e Bandicoot um animal inspirado. E não, ele não é uma raposa como vocês acham, ele é um Bandicoot, que é um animal lá da Austrália. O pessoal sempre confunde falando que ele é uma raposa, mas não é. Skylanders e Ancient Trilogy. Ancient Trilogy foi um jogo extremamente aclamado pelos fãs, por ter sido um dos melhores remasters/remake já feito até hoje de um clássico. Porém, quando foi feito o anúncio de que o Crash finalmente estaria de volta depois de anos, eles anunciaram que o Crash apareceria primeiro no jogo Skylanders, depois no remaster. Porém, o que pouca gente sabe é que o Ancient Trilogy foi feito utilizando o mesmo programa, ou seja, a mesma engine, ou engine como você quiser chamar, do Skylanders. Inclusive, se você acessar os arquivos internos do jogo, vai ver várias coisas envolvendo Skylanders que não aparecem no jogo, mas eles estão lá por utilizar o mesmo programa. Uma das poucas coisas que aparecem no jogo é a música do Aku Aku, quando você fica invencível. Aquele Hu-Ha que aparece direto é do Skylanders, não é da base da música do Crash, pois isso não existia na versão antiga. Camada 3 – Mineração Indesejada. Na camada 3 é onde nós encontramos algumas coisas que não queríamos saber. Aqui vocês verão coisas que mudariam totalmente a franquia. Vamos ver o resultado dessa mineração indesejada de Crash Bandicoot. Evil Coco. Em Crash to Insanity, nós acabamos indo para uma outra realidade. Realidade essa em que o Evil Crash aparece. Ele é um Crash todo selvagem, assassino, bem diferente do que a gente conhece. Porém, uma coisa cortada do jogo aparecia nessa realidade, que é a Evil Coco. Só que diferente do Crash, ela não tinha esse visual de assassino ou coisa do tipo, e sim ela era uma gótica. Existe uma concept art oficial dela e foi daí que começaram a utilizar de base para recriar skins durante os jogos. Commando Bros e Tiny Tiger no Crash 1. No começo do Crash 1, na cutscene inicial, nós vemos que Cortex tem várias gaiolas com vários animais, indicando que não era somente Crash o animal para experimento. Isso é confirmado no Crash 4, quando jogamos as fases das fitas flashback, onde mostra o que houve antes do Crash 1. Alguns desses animais que são mostrados apareceram no Crash 2 e no Crash 3. Porém, em uma animação oficial que foi descartada lá naquela época do PlayStation 1, aparecem os Komodo Bros, ou seja, os irmãos Komodo, e também o Tiny Tiger, sendo que eles ainda não existiam no jogo, dando a entender que a ideia da Naughty Dog era inserir os vilões ainda no Crash 1. OBG Underline Motherfucker. Um dos arquivos de Crash 3 se chama exatamente esse, OBJ Underline Motherfucker. OBJ é a extensão de arquivos em 3D, muito utilizados, porém a outra palavra é um palavrão em inglês, mais conhecido como filho da vocês sabem. Pois bem, esse lindo apelido foi atribuído a um dos capangas de Cortex nas fases do dinossauro, pois eles realmente são bem filhos da mãe ali. Desenho cancelado. Na curiosidade anterior, eu disse que tinha uma animação cancelada de Crash na época do PlayStation 1, e sim, essa animação seria uma introdução que tocaria no jogo e seria utilizada para a divulgação. Porém, a animação nunca viu a luz do dia e foi encontrada tempos depois. Oxide matou Marte. Sim, o famoso vilão de Crash Team Racing foi o responsável por não ter vida em Marte hoje em dia. Mas eu sei que agora você vai estar tentando se lembrar disso, mas não vem nada na sua mente. Eu sei, é porque é um conteúdo que foi cortado do jogo. Nesse áudio cortado, ele explica que foi o responsável por ter acabado com a vida e água em Marte, depois que eles perderam a corrida para ele. O que mostra inclusive que Oxide é um mentiroso, pois quando ele desafia os pilotos da Terra, ele diz que somente vai transformar o planeta em um estacionamento e não matar ninguém.
This is going to be a bigger joke than that last civilization I challenged. What was it called? On that red planet so close to here? Oh, yes. I think you call it Mars. Now that was an easy win. What? You say there is no civilization on the planet Mars? Not anymore. Origem das máscaras. A Aku Aku e o Uka Uka são as máscaras mais conhecidas de Crash. E eu sei que você já se perguntou como que elas surgiram. Bom, de acordo com o Crash Bandicoot Wiki, eles foram feiticeiros rivais em vida, e quando estavam prestes a morrer, colocaram seu espírito nas máscaras que utilizavam no rosto, quando eles ainda eram vivos. Assim eles poderiam continuar na Terra depois que o espírito saísse dos corpos. É uma boa explicação. A diferença entre Crash 1 para o Crash 2 e 3. Crash 2 e 3 são praticamente o mesmo jogo, só alterando poucas coisas. As semelhanças entre os dois são extremamente altas, porém o Crash 1 é um tanto diferente. A interface é diferente, a física do Crash é diferente, o modelo do Crash é outro. Isso tudo se deve ao fato de que na época a Naughty Dog viu que precisava mudar muita coisa no Crash. O primeiro jogo, o pulo é um pouco escorregadio, se você rodar, o Crash acaba andando sozinho, o andar dele é um pouco travado, não possui as habilidades de barrigada, slide, coisas do tipo, não possui número de caixas, as fases são muito perto da câmera e muitas outras coisas. Isso tudo foi modificado no 2, quando mudaram o modelo do Crash, alteraram a física do personagem, deixando ele melhor para ser controlado, e adicionaram as habilidades. Assim, resolveram um dos maiores problemas que tinha. Deu tão certo que a crítica não só amou o segundo jogo, como eles acabaram mantendo tudo igual para o terceiro jogo, mudando somente algumas coisas, como por exemplo que no 3 tem o contador das caixas, que agora mostrava quantas caixas tinham no total da fase, porque no 2 só mostrava quanto você tinha coletado. E é claro, as novidades do jogo, como os superpoderes e as relíquias, mas a base do jogo você consegue perceber nitidamente que é a mesma, coisa que não acontece com o 1, quando você vê que é totalmente diferente o jogo. Reboot do Crash em 2010. Crash quase teve um reboot em 2010. Para quem não sabe, reboot é quando você começa do zero uma história que já existe. No caso, esse jogo de 2010 iria apagar tudo que tinha de Crash até então lançado e iriam começar do zero. Existem algumas gameplays e artes oficiais desse jogo que se chamava Crash Landed. Para vocês terem uma ideia, até mesmo a propaganda do McDonald's apareceu sobre esse jogo, que iriam divulgar na época. Junto com esse jogo, iriam lançar também um jogo de corrida baseado no Crash Team Racing, que seria uma continuação do Crash Landed. Os jogos continham personagens totalmente novos e nenhuma ligação com jogos anteriores, afinal, era um reboot. Acabou que o projeto foi cancelado e o Crash só foi ver a luz do dia 7 anos depois, quando lançaram o Ancient Trilogy. Fases removidas do Crash 1. Crash 1 foi um dos jogos com mais fases removidas de todos. Embora a Storm Ascent tenha sido excluída, porém lançada no remaster, com as outras não foi bem assim. Existem diversas fases que nunca viram a luz do dia até hoje, e só dá para acessar se você mexer nos arquivos do jogo. Uma delas é uma fase que provavelmente seria antes do Reaper Who, pois você sobe a cachoeira e dá para ver as ilhas no fundo. Outra é dentro de uma caverna e por aí vai. Será que algum dia teremos essas fases feitas em algum futuro Crash 5, onde, como fizeram com a Future Tense, utilizando os elementos das fases apagadas? Comentem o que vocês acham. Camada 4. Referências sexuais. Na camada 4 é onde o assunto fica mais pesado. Se você é menor de idade, feche o vídeo, pois iremos tocar em assuntos não apropriados. Yes, yes, yes. No jogo Crash Tag Team Racing existe uma modalidade que é de corrida. Embora o jogo tenha Racing no nome, ele é uma mistura de plataforma e de corrida. Você pode jogar com vários personagens, e uma delas é a Coco. Até aí nada demais, tá tudo certo. Porém, a Coco na corrida, ela acaba soltando esse áudio aí que você vai vir agora. Yes! 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 Bom, eu acho que eu não preciso dizer que graças a esse áudio centenas de fanarts foram feitas, né? Enfim. Town na PS1 versus Town na Crash 4. Tawna era o relacionamento amoroso de Crash, onde nossa missão é chegar até o castelo de Cortex para resgatar ela antes que ele faça mais experimentos nela.
Porém, ela foi cortada do jogo por ser considerada sexual demais. Afinal, o modelo dela foi inspirado na Pamela Anderson misturado com Jessica Rabbit, e acabou sendo esse modelo aí conhecido por todos. Tawna não apareceu no 2 e nem no 3, e só foi ter breves aparições anos depois, bem rápidas. Porém, no Crash 4, ela finalmente voltou como personagem principal da série. Porém, ela não era a mesma Tawna, ela era uma Tawna de outra realidade. Então, por ser de outra realidade, eles podiam fazer o que quiser com ela. Deixaram ela com um visual mais moderno e nada igual com o visual antigo dela. Porém, eles se emocionaram demais e digamos que eles exageraram um pouco em algumas partes dela, se é que você me entende. Existem alguns boatos que fizeram ela com uma bunda gigante exatamente para zoar o fato de que ela foi removida por ser sexual e por ter peito grande antigamente. Afinal, era tudo aqueles gráficos quadradão e não tinha motivo para isso. O jogo inteiro contém ângulos de câmera bem duvidosos para um jogo até então infantil, e é nítido que eles fizeram isso de propósito. Isso foi um dos assuntos mais falados quando postaram um vídeo de anúncio dela no canal oficial do PlayStation. Mas isso é assunto para o próximo tópico. Comentários no YouTube oficial de PlayStation. Embora o jogo faça um mistério para mostrar quem que é aquela personagem, quem acompanha a franquia sabe que era a Tawna, pois o canal oficial do Crash postou a cutscene anunciando a personagem no jogo alguns meses antes do jogo ser lançado. Se você entrar no vídeo, vai ver milhões de comentários zoando o fato deles terem exagerado demais na bunda dela. O vídeo foi um dos vídeos mais vistos quando o jogo estava sendo promovido antes do lançamento, e é bem provável que isso tenha sido uma tática proposital da equipe, para que desse todo esse falatório e geral quisesse comprar o jogo. Se você for lá agora, ainda vai ter vários desses comentários. Band Boy. Como dito anteriormente, Tawna foi removida por ser sexual demais para um jogo considerado infantil lá no primeiro jogo de Crash. Porém, pessoas com contato na época com a Naughty Dog, que era a desenvolvedora do Crash, disseram que a empresa não gostou nada disso, pois tinham planejado histórias onde envolvia a Tawna. A continuação do caso no Crash 2 e no 3 envolveria a Tawna em diversas partes da história, então não tinha como remover ela, tanto é que eles tiveram que substituir ela pela Coco, aquela irmã do Crash. Existe um boato de que a Naughty Dog, só de raiva, fez vários concept arts da Tawna nua, sem nada, e planejava lançar a parte como uma forma de atacar a crítica que reclamou de modelos de videogame que era todo quadradão. As concept arts obviamente nunca foram vistas, porém isso não impediu que os artistas de plantão da internet de se inspirarem na história e fazer uma capa da da Band Boy inspirada nas concept arts. Referências pesadas em inglês. Para nós brasileiros, jogar um jogo do Crash quando criança, como foi o meu caso por exemplo, é algo extremamente comum. Porém, para quem mora em países onde a língua nativa é o inglês, isso é um grande problema. Isso porque, embora muitos considerem o jogo como infantil, ele não tem nada de infantil. As fases, por exemplo, algumas têm trocadilhos sexuais com duplo sentido, tanto nos primeiros jogos como principalmente no Crash 4. Tem skins que o nome é Big Horn Energy, remetendo a algo grande, você entendeu o que eu quis dizer aqui, né? Enfim. Mother Clocker, remetendo a Mother, né, obviamente o palavrão em inglês, que eu não preciso nem explicar aqui porque é meio óbvio. Booty Seeker, remetendo a bundas. Então agora a gente sabe quem foi que fez o novo design da Tawna e também essa skin aí, né? Marsupials Erectus, remetendo a Marsupiais Erectus. E eu não acredito que eu falei essa frase na vida, enfim. Fases como Shit Happens, remetendo a Shit Happens, que seria como merdas acontecem, é uma famosa gíria dita em inglês. Booty Calls e várias outras. E para finalizar, a mais direta possível. No final falso do Crash 3, o Cortex literalmente fala isso. Defeated again. This is not fair. Maybe I should retire to a nice big beach with a nice big drink and a woman with nice big bags of ice for my head. E sim, você não viu errado, ele literalmente quis dizer isso mesmo. Mods. A comunidade de Crash sempre foi muito antenada em fazer mods para os jogos, principalmente para situações onde você gostaria de ir para algum lugar que o jogo não deixava, ou um personagem que não era jogável, como o Oxide no CTS PS1. Porém, hoje com o avanço da tecnologia e as pessoas programando mais, começaram a vir os mods de skins. Pro Crash N100 Trilogy, por exemplo, nós temos mods para alterar a música para a versão retrô, temos skins também retrô, habilidades do Crash 2 e 3 no Crash 1 e várias coisas bem legais.
Porém, quando nós vamos para o Crash 4, os mods que temos são 99% focados em deixar a Tawna com menos roupa possível. E isso não é nem exagero, são poucos os mods que mudam para algo interessante, e a maioria é focada só em mudar a roupa dela ou deixar ela sem roupa nenhuma mesmo. Casa de swing no Crash Twinsanity. Pois é, você não está ouvindo errado. E não está nem delirando. Esse é um momento específico no jogo do Crash Twinsanity onde o Crash utiliza o Cortex para descer na neve. E eles passam por uma casa bem sugestiva. Tawna aparece na porta e quando eles entram, o Cortex solta algumas palavras que dá a entender que estão em um tipo de lugar bem diferente para um jogo desses. Coming through! Ladies? Excuse me, madam. Are those real? Mother? A verdadeira Tawna de PS1. Agora há pouco eu mencionei que Tawna foi removida por ser considerada sexual demais. Porém, houve um erro da parte da crítica. O motivo deles serem reclamado tanto não foi do modelo dentro do jogo da personagem, e sim dos concept arts, aquelas artes que geralmente são usadas para a divulgação do jogo. Porque os concept arts mostravam ela com um top praticamente mostrando tudo, e não tinha nada a ver com o visual que ela tinha dentro do jogo. Então acabou gerando essa confusão na hora de criticar o jogo e serem obrigados a remover a personagem, dando para entender o porquê da revolta da empresa, já que o que foi reclamado não era nem da realidade que estava dentro do jogo. Camada 5. Obscuridades. Na última camada, nós iremos ver alguns assuntos bem raros e algumas perguntas em aberto até hoje nunca respondidas. O erro na beta de Crash Bash. É possível acessar a versão beta de Crash Bash pelo jogo Spyro 3 Year of the Dragon, que é um jogo maravilhoso inclusive. Ao acessar a demo, normalmente você só pode acessar uma ou duas fases para teste, isso é um padrão de qualquer demo que tinha antigamente e até hoje em dia. Porém, os desenvolvedores do Crash Bash acabaram cometendo o erro de deixar um menu de debug no jogo, ou seja, aquele menu de testes. Ao fazer o código, você consegue ter acesso ao jogo inteiro direto da demo, qualquer fase a qualquer hora. E isso não foi proposital e com certeza quem deixou isso lá deve ter se ferrado muito. WoW. WoW é um meme que ficou bem popular em 2017, onde mostravam Crash todo zoado e fazendo sons bem estranhos na real. Porém, isso foi além da expectativa das pessoas quando no Crash 4 eles introduziram esse meme oficialmente no jogo. Portanto, vem a questão, o WoW é canônico agora? Quem são os antigos? No começo de Crash Bash, a Aku Aku e o Uka Uka estão conversando quando de repente o Uka Uka resolve atacar o Aku Aku. E o Aku Aku manda a seguinte frase: Prepare to fight! No, Uka Uka. The ancients would not allow it. There can be no malice between us. Primeiro, como que vocês não podem brigar, sendo que no jogo anterior vocês estavam se matando, literalmente? E segundo, quem são os antigos e por que eles não deixam? Isso nunca foi explicado até hoje e é um mistério nunca resolvido. Crash e Coco mortos. No Crash 4 nós descobrimos que Crash e Coco da realidade em que Tawna veio foram mortos por Anne Trophy. Isso é confirmado pelo próprio Anne Trophy, que é uma mulher nessa outra realidade. E Tawna está lá para impedir que isso aconteça de novo. Série cancelada do Crash na Netflix. Assim como eu disse que tinha uma animação cancelada de Crash na época do PlayStation 1, o mesmo ocorreu no aniversário da franquia logo depois que eles lançaram o Ancient Trilogy em 2017. Teríamos uma animação oficial em comemoração e seria passado na Netflix, porém a Activision bloqueou e a animação nunca foi lançada até o momento desse vídeo. Local da bateria. Um dos maiores mistérios do Crash é sobre a bateria do laptop de sua irmã Coco. Afinal, no Crash 2, o jogo se inicia com ela pedindo para Crash buscar uma bateria para o laptop dela. Se ela pedir uma bateria nova, significa que não tem tomada para ela carregar a que ela já tem. Mas se não tem uma tomada para ela carregar, como é que tem uma bateria na floresta? Essa é uma pergunta que a resposta nunca apareceu e que já gerou teorias na internet, onde dizem que Coco fez isso de propósito para Crash ser capturado e ela ficar sozinha. Mac Umpa. Se lembra de quando eu falei que o reboot do Crash em 2010 teria uma propaganda para o McDonald's? Pois é, aqui está ela. Graças a essa propaganda, nós podemos ter mais informações do que seria o jogo e até mesmo o mapa do jogo. É bizarro ver que tinha toda essa propaganda do jogo já feita para depois cancelarem tudo, alguma coisa deu ruim lá dentro. Todos os jogos são canônicos. Sim,
todos os jogos são canônicos, embora muita gente não tenha entendido isso após o lançamento do Crash 4. Afinal, esse jogo cancelou todos os jogos que vieram depois do 3, como Wrath of Cortex, Twin Insanity, Mind Over Mutant, Of the Titans e por aí vai. Porém, não é bem assim. Durante o Crash 4, nós tivemos várias referências a todos esses jogos citados. E como o jogo se baseia em viagem pelo multiverso, isso não cancela os jogos antigos e sim adiciona eles como se fosse uma outra realidade. É igual o que a Marvel fez com os 3 Homens-Aranhas, spoiler agora, hein? Ao invés de cancelar os antigos Homens-Aranhas, eles adicionaram simplesmente ao atual, deixando claro que são realidades alternativas. É o mesmo conceito com Crash. E esse foi o vídeo da Iceberg, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Dá um trabalho fazer esse vídeo, porque tem bastante edição, um monte de pesquisa, um monte de coisa, tá? Comente embaixo se vocês querem que eu faça mais vídeos de Iceberg sobre outros assuntos, deixa sugestão aí embaixo, tá? E é isso, espero que tenham gostado, não esquece de compartilhar que me ajuda bastante, tá? Então até o próximo vídeo, fui!